Fala galera, tudo bem? Renata aqui e hoje eu vou te ensinar a como capturar todas as notícias da internet utilizando o Python. Eu precisei fazer um trabalho de captura e análise de notícias do mercado financeiro para o meu trabalho de conclusão do curso de Machine Learning e Data Science. E pesquisando como eu poderia utilizar o Python para fazer isso, eu descobri uma página chamada Wayback Machine. E descobri também que não existe nenhum tutorial em português ensinando a fazer isso. O Wayback Machine é como se fosse o museu da internet. É uma página que captura e armazena dados de toda a internet desde 1996. Hoje, existem mais de 500 bilhões de sites capturados no Wayback Machine. Então, o conteúdo vai estar dividido em duas partes. Nesse primeiro vídeo, eu vou te ensinar a como utilizar o serviço do Wayback Machine e a capturar todos os links de um determinado site num período de tempo. E no segundo vídeo, eu vou te ensinar a fazer o web scrap, ou seja, a raspar todas as notícias que estão naquele site e armazená-las de maneira estruturada em uma tabela. E todos os códigos que a gente desenvolver nesse vídeo vão estar disponíveis para você fazer o download lá no meu GitHub. E o link vai estar aqui na descrição. Então, bora fazer o nosso trabalho mais inteligente? Bom, galera, então a gente vai começar aqui a navegar na página do UOL Economia. Então, vamos copiar a URL aqui do site. E aqui a gente tem o Wayback Machine. Vamos colocar a URL, já dá para ver que está até aqui, e pedir para ele buscar o histórico. Então, pessoal, esse aqui são todos os registros, todas as capturas que essa página, o Wayback Machine, fez da página de economia do UOL. Então, a gente pode ver que tem registros aqui desde 2007. E todos os círculos aqui que a gente tem destacados aqui embaixo são dias e os horários que ele fez a captura. Por exemplo, vamos vir aqui para 2020 e clicar aqui no dia 1º de janeiro. Então, olha que legal. Essa aqui é a página do UOL Economia no dia 1º de janeiro de 2020. Ele mostra que se a gente quiser navegar por aqui, a gente também consegue. Vamos ver então como que nós podemos capturar as informações desse site ao longo do tempo de maneira automatizada. Vamos abrir o nosso Python. Essa página do Wayback Machine possui um serviço onde a gente passa a URL principal e o período que a gente deseja obter os registros, e ele retorna para a gente todas as informações referentes à página capturada. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Eu vou copiar para vocês verem. Já vou explicar como isso funciona. Tirar as aspas. Veja, percebam que eu estou passando a URL principal aqui do UOL Economia. E aqui eu estou passando as datas que eu desejo obter essa informação. Aqui no caso é do dia 26 de outubro de 2020 até o dia 26 de novembro. Vamos ver o que ele nos retorna aqui. Então, percebam aqui que ele me trouxe uma série de informações. Aqui a gente tem a URL principal que a gente passou do site que a gente está procurando. E aqui a data em que foram feitas todas as capturas entre esse determinado período de tempo que a gente passou. Como que a gente consegue trabalhar com isso então? Vamos voltar para o nosso Python. A gente vai então começar importando as nossas bibliotecas. Então vamos lá. Essa primeira biblioteca é a que a gente vai conseguir fazer a requisição no serviço do Wayback Machine. Depois a gente vai importar essa biblioteca JSON, que ela vai ser importante ali para a gente formatar, conseguir formatar as informações que a requisição que a gente fez nos trouxer. E por fim, a gente vai importar a nossa famosa ferramenta do Pandas de manipulação de dados. Opa!
Beleza. Aqui então, a gente vai criar uma variável chamada URL, onde a gente vai passar as informações que a gente precisa para consumir o serviço do Wayback Machine. Então, basicamente aqui, a gente precisa passar esse bloco de informações aqui, mas as informações principais que a gente vai modificar à medida que a gente tiver que capturar novas páginas e novos períodos é aqui a URL principal e o período de datas que a gente quer capturar. Aqui no caso vai ser entre 26 do 10 de 2020 e 26 do 11 de 2020. Beleza, agora a gente vai fazer uma requisição nesse serviço. Então, a gente vai chamar aqui uma variável URLs, que ela vai nos trazer o retorno dessa requisição que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer uma requisição com o método get. Com esse endereço aqui que a gente colocou. E ele vai nos trazer e olha aqui. Então, aqui, ele trouxe pra gente todas aquelas informações que a gente tinha visto anteriormente. E o que a gente precisa fazer agora é organizar tudo isso para termos a lista de URLs que nós vamos acessar. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, para começar a organizar essas informações, é formatar essas informações num formato tipo JSON. Então, vamos lá. Vamos chamar aqui uma variável chamada de parse URL. E vamos organizar essas informações no formato JSON. Vamos ver como que elas ficaram. Olha que legal. Bem mais organizado. Agora ele está no mesmo formato quando a gente acessou a página aqui pelo nosso navegador e abriu. Aqui está tudo bem mais organizado. Então, o que a gente vai precisar fazer agora é extrair essas informações que estão aqui, as informações necessárias para a gente poder criar a nossa lista de URLs, a nossa lista de links. Percebam, pessoal, que eu tenho vários blocos de informações. Aqui eu tenho um bloco, aqui eu tenho outro bloco. Cada bloco é referente à captura que ele fez de um determinado site em um determinado momento. Então, aqui são capturas, cada bloco é com uma captura diferente. Beleza. Como eu consigo referenciar aqui cada bloco? Então, o bloco 1 e o bloco 2. Vamos dar uma olhada. Vamos chamar aqui a nossa variável que a gente juntou todas as informações nesse formato e passar um índice 1 aqui dentro dessa variável. Olha só. Quando a gente passa o índice 1, ele retorna para a gente a primeira informação que a gente tem desses blocos de informações que ele trouxe para a gente. Será que eu consigo referenciar também a data desse primeiro bloco de informações? Então, vamos passar a nossa variável de novo. É o primeiro bloco de informações. E a data, ela vai estar aqui na segunda linha, né? Mas quando a gente fala em vetorização, em índice de vetores, ele começa na posição 0. Então, a posição 0 seria essa primeira linha e a segunda linha seria ali a posição 1. Então, aqui, se eu passar o nosso primeiro bloco de informações e a linha e a posição 1, ele vai retornar para a gente a data da captura. Então, para começar a montar o nosso link, a gente precisa juntar as informações da data de captura e da nossa URL principal. Eu vou criar uma variável aqui chamada waylink. E essa variável, ela vai concatenar a informação da data de captura, que a gente já viu qual é, mais concatenado com uma barra, concatenado com a informação da URL. Que é essa informação aqui.
Perfeito. Então, vamos ver o que... Opa. Beleza, então concatenou a data com o URL. Por fim, para a gente conseguir acessar isso lá no Web Archive, a gente precisa concatenar tudo isso com a URL do Web Archive. Como que a gente faz isso? Vamos criar uma variável chamada URL final aqui. Então, a gente vai juntar as informações do endereço do Web Archive concatenado então com nossa variável waylink. Vamos ver como é que ficou. Perfeito. Será que a gente consegue acessar esse endereço que a gente criou então? Vamos ver? Olha aqui. Perfeito, olha que legal então. Então ele abriu aqui a captura que o Web Archive fez da página do UOL no dia 26 de outubro. Perfeito. Legal. Então agora o que a gente precisa fazer é montar a nossa lista de URLs com todas aquelas capturas. Como que a gente faz isso? A gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez, só que percorrendo todos os blocos de informações ali que a gente conseguiu consumindo fazendo a requisição do serviço aqui do Web Archive. Beleza. Então vamos lá. Vamos criar uma variável chamada de lista de URLs. URL list. E aí, vamos criar um for para percorrer todos esses blocos da nossa que a gente tem informação. Então vamos lá, for para cada bloco. Então, opa, dentro de todos os blocos que a gente tem. Então aqui a gente vai colocar um range. Ele vai começar a partir da informação 1 até o tamanho do nosso bloco. Opa. Beleza. Vamos chamar então a URL original. Opa. Original vai ser a nossa parse URL, a linha do bloco que a gente está percorrendo, e a segunda posição aqui é a posição 2 do nosso índice. O que é isso aqui? É essa informação aqui. Show de bola. Próxima informação aqui vai ser o que ele chama de timestamp, que é o padrão da data que ele retorna para a gente aqui. A gente já viu que esse cara vai estar dentro do parse URL. Opa, deixei globo, mas é bloco. Parse URL, o bloco também que a gente vai estar vendo na posição 1. E o nosso waylink que a gente já tinha montado vai ser igual a nossa data de captura, concatenada entre barras, concatenada com a nossa URL original. Vamos rodar. Opa, deu um ruim aqui. Rodou. Eu esqueci de uma parte, então. A gente fez tudo isso, só que aí a gente vai armazenar essas informações na nossa URL list. A gente vai passar esse link nessa lista de URLs que a gente criou. Opa. Perfeito, rodamos. Então vamos ver como é que ficou a nossa lista de URLs. Olha que bacana. Então, para todos aqueles blocos que a gente tinha a informação da requisição que a gente fez, a gente conseguiu aqui criar a nossa lista de URLs.
Para ter agora a nossa URL final, a gente só precisa concatenar isso com o endereço da página do Wayback, só que de maneira automatizada. Então, para a gente ter essa lista de URLs finais, vamos criar uma variável list URL final. E aí, para cada URL dentro da nossa lista de URLs, ou seja, para cada uma dessas linhas, eu vou percorrer URL list e vou adicionar aqui na nossa lista de URLs finais o endereço do Web Archive com a nossa URL, ou seja, esse endereço com essas linhas aqui para cada uma dessas linhas que a gente tem. Vou inventar aqui direito. Show de bola. Vamos rodar? Rodou? Então, como é que ficou aqui a nossa lista de URLs finais? Olha que beleza. Agora a gente tem o endereço final de todas as capturas que o Web Archive fez da página do UOL entre 26 de outubro e 26 de novembro, já com o endereço final para a gente acessar. Agora o próximo passo seria entrar em cada uma desses links e conseguir capturar as notícias e armazenar as notícias de cada uma dessas páginas de uma maneira automatizada. Mas o primeiro passo, que é obter os links que a gente precisa acessar, a gente acabou de fazer. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você achar que esse tipo de conteúdo é importante para sua carreira, deixa um like, se inscreve para eu entender o que vocês querem aprender por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!